Ela morava numa cidade chamada Pamonhas. E lá, todos estranhavam, porque ela tinha borboletas de várias cores que voavam em volta dela, ficavam no cabelo. Era uma cidade que ficava numa região com um castelo amarelo. E naquela época, as bicicletas voavam e as pessoas vinham de repolhos. Quando a Mel saía na rua, todos tiravam um sarro dela. Ela ficava muito triste. A Mel era do tipo que se magoava muito facilmente. As pessoas diziam assim: ela veio de um repolho borboletado. Ela olhava para o chão e fazia de tudo para não chorar na frente de ninguém. Quando ela percebia que as lágrimas iam escorrer, ela voltava para casa. E assim, todas as vezes que ela voltava, ela chorava sozinha. Ninguém reparava. Mais uma vez, ela não conseguiu chorar. Ela sentiu o dedinho dar uma repuxada. Quando ela chegou em casa, foi dar uma olhada, o dedinho tinha feito um nó. Ela passou talco, passou óleo e o nó não desfez. Era sempre assim. Ela ia para a cidade de Pamonhas e todos brincavam. Ela veio de um repolho polho-polho. Ela veio de um repolho borboletado. Ela veio de um repolho murcho. E ela sentia alguma parte do corpo repuxar, corria para casa. Quando ela reparava, a perna fez um nó. Outra perna também fez um nó. De repente, o dedo fez um nó. E o último nó que ela encontrou, um nó no pescoço. Ela não aguentava mais. Ela tinha o estômago embrulhado, a cabeça sumia. Na última vez que ela pegou o espelho, tinha um nó na ponta do nariz. Aquilo não dava mais, era demais para ela. Ela pensou, até que quase que os pensamentos deram um nó. Ela fez um plano. Eu vou embora de Pamonhas. Pegou a malinha dela, se disfarçou de geladeira. E também resolveu levar o pinguim da geladeira. E foi embora de Pamonhas. Ela estava tão magoada que dizia assim: tchau, Pamonhas, até nunca mais. Mas aquela geladeira começou a ficar pesada para ela levar embora. Ela começou a ficar cansada, até que ela encontrou um ferro velho. Quando ela chegou, resolveu deixar a geladeira lá. Como ela não queria magoar ninguém, ela disse para a geladeira: por favor, fica aí no ferro velho e não fica magoada comigo não, mas você é muito pesada. Tenta se apaixonar por aquele freezer ali. Como a geladeira era muito fria, nem respondeu. E Mel continuou, andando. Aí ela chegou numa montanha bem alta. Já era de noite. Ela viu as estrelas, a lua. Ela viu também as árvores, as folhas, as flores. E ela estava tão feliz de estar longe de Pamonhas que ela foi cumprimentando todo mundo. Boa noite! Boa noite! Boa noite, montanha! Boa noite, lua! Boa noite, estrelas! E aí ela resolveu ficar mais um tempo. Foi descansando, até que chegou o dia seguinte. No dia seguinte, ela encontrou uma vaca malhada, bem grande. E aí, ela resolveu fazer amizade com a vaca. Olhou para ela, tentou puxar papo. Ela fez de conta que não estava tímida. Oi, dona vaca, qual é o seu nome? Mas a vaca não respondia. E ela ficou pensando, será que a vaca tá tímida? Será que ela tá brava? Vaca não fala. Mas ela pensou que a vaca falava. Aí ela resolveu fazer um gesto. Ver se a vaca entendia que ela só queria ser amiga. Ela deu um nó no rabo da vaca. A vaca ficou tão brava. Começou a correr atrás dela. E ela começou a correr atrás. Fugiu da vaca. Aí ela chegou na beira de um rio. A vaca não nada. Ela pulou no rio e deu muitas braçadas, até que ela chegou do outro lado. Ufa! Me livrei da vaca. Quando ela chegou do outro lado, já estava fazendo um sol muito gostoso. E a roupa dela estava toda molhada. Eu vou deitar aqui
daqui um pouquinho, o sol vai secar a minha roupa. Ela ficou curtindo aquele sol. De repente, ela suspirou. Ai, que bom, eu me livrei da vaca. E surgiu um moço. Resolveu perguntar pra ela: que vaca? Ela ficou tão sem graça. Ela ainda tinha os nós. E ela não queria mostrar pra ninguém. Ela olhou pro moço, pensou assim: ai, ele vai continuar fazendo que nem o pessoal de Pamonhas? Falar que eu saí de um repolho borboletado, de um repolho polo. Vai começar tudo de novo. E ela começou a ficar com o estômago embrulhado, a cabeça fazendo um zunido. Aí ela lembrou, olhou um pouquinho em volta. O menino esqueceu uma bicicleta pertinho do rio. Ela já aproveitou, pegou a bicicleta do menino, pedalou. Aí ela subiu, foi subindo, bem no alto. Era uma época que as bicicletas voavam. Só que sabe o que aconteceu? Entrou um cisco no olho da Mel. Ela não era uma boa motorista. E com o cisco no olho, ela foi caindo em zigue-zague, caindo. Ela caiu do lado do menino. Mas o menino era muito gentil. O menino disse pra ela: que lindas borboletas ficam em volta de você. Ela não entendeu. Será que ele tá se divertindo comigo? Será que ele gosta mesmo das borboletas? De repente, ela foi sentindo uma emoção. Ela começou a chorar. Aí ela começou a chorar baixinho. De repente, ela começou a chorar mais alto. Quando ela parou, ela pôs a mão no pescoço, soltou o nó. Ai, que alívio! Aí o menino se apresentou. Eu sou o Kiko e eu sou da cidade de Merengue. Você quer conhecer a minha cidade? A Mel não respondeu nada. Ela estava meio sem graça. De repente, ela olhou para a mão do menino e a mão do menino também tinha um nó. Ai, daí ela chorou de emoção. Ela não respondeu ao convite do Kiko, mas ela subiu na garupa da bicicleta do Kiko e foi com ele pedalando, até chegar na cidade de Merengue. E lá, sabe o que ela descobriu? As pessoas eram muito diferentes. Uma tinha nó na barriga, a outra tinha nó no cabelo, a outra tinha nó na orelha. E cada uma vinha de um repolho diferente. Uma vinha de um repolho crespo, a outra vinha de um repolho lilás, a outra vinha de um repolho caidinho ali na beira da horta. Todo mundo era diferente. E não tinha ninguém tirando sarro de ninguém. Aí ela falou: ah, é aqui mesmo que eu vou ficar. E fez amizade com o Kiko. Aí o Kiko prometeu dar uma dica pra ela. O segredo de soltar o nó do nariz. Quando ela teve essa dica pra soltar o nó do nariz, ela deu pro Kiko um pouco das borboletas que voavam em volta dela. E os dois ficaram amigos e andaram na bicicleta por muito tempo. Havia uma selva ali perto de Merengue, onde tinha um rio. Um rio com peixes, um rio com cavalos marinhos, um rio que ia muito longe, um rio que era bem largo, bem fresquinho. Mas depois de um tempo, parou de chover. O Deus do céu, Niame, esqueceu que tinha que cair chuva. Os animais começaram a perguntar um pro outro: não é melhor a gente mudar de selva? O javali achou que não. O javali achava que era melhor cavar um túnel, cavar um poço, encontrar água lá embaixo. A cobra achou que não. A gente tem que acordar o Deus do céu. Presta atenção. Ele tá dormindo, ele esqueceu que tem que chover. Vamos acordar o Deus do céu. O leão arrumou a juba dele. Eu tenho o rugido mais forte. O Niame vai me escutar lá do travesseiro de nuvem dele. E começou a fazer barulho. Como é o barulho do leão? Como que o leão faz barulho? O leão fez o maior barulho. Mas o Niame, depois de um tempo, eles apuraram o ouvido e o Deus do céu. Nada de acordar. Aí, a girafa, que tinha o pescoço muito comprido: eu sou a mais alta de todos vocês.
Quando da orelha do Niame, o Deus do céu vai me ouvir, começou a fazer outros barulhos. Como vocês acham que é o barulho da girafa? Fez muito barulho. Mas o problema da girafa é que ela era tão comprida, que até o som sair da garganta dela, o Deus do céu virou pro lado na nuvem. Nada de acordar. O flamingo, que era um pássaro cor-de-rosa, ele levantou as asas. Eu vou voar, vocês não vão chegar em cima da nuvem em que Niame dorme. Ali eu vou fazer muito barulho. E o flamingo passou por cima da cama do Deus do céu. Fez todo o barulho que vocês podem imaginar. Como vocês acham que o flamingo faz o barulho? Fez um barulho, mas como ele também estava voando, ficou sem fôlego para voar e fazer o barulho. Daqui a pouco, voltou na selva. Nada de acordar o Deus do céu. Os animais já estavam preocupados. Quem agora vai acordar o Niame, Deus do céu? O macaco resolveu que ia subir na árvore, no galho mais alto, ia fazer muito brincadeira. E aí, finalmente, o Niame ia acordar. Ele subiu. Mas ele subiu tanto, que ele também chegou lá em cima fazendo um barulho que não era muito suficiente para acordar o Deus do céu. E o Deus do céu virava na nuvem. Os animais estavam desanimados. Os insetos voavam. A árvore não sentia mais nenhuma brisa. E o rio foi secando. Até que não tinha mais água. De repente, os animais ouviram um barulho tão baixinho. Deixa eu tentar. Eles olharam perto de onde havia um rio e só tinha sobrado lama. Era um mexilhão de água doce. Ele tinha uma concha. A concha tinha se virado para proteger do sol, que estava muito forte. Os animais mal conseguiam ouvir o mexilhão. Será que ele vai acordar o Deus do céu? Mas a vozinha baixinha. Mas o mexilhão virou a concha. Vou cantar pro Deus do céu. E começou a cantar. Ele cantava todas as esperanças que ele tinha. De saciar a sede de todos os peixes, salvar os seus filhotes, de cair água na floresta e das árvores receberem de novo todos os pingos que elas sentiam falta. De repente o Niame virou a orelha. Que som é esse? É um som divino? Eu tô sonhando? Que sonho é esse? Aí o cabelo do Niame desenrolou e fez uma sombra na selva. De repente, o mexilhão foi cantando uma coisa que eu acho que vocês conhecem. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. De repente, os olhos do Niame encheram de água e a selva finalmente recebeu a água que precisava. Os animais se banharam, os peixes voltaram a nadar, as árvores se regalaram de tanto escorrer água. Mas ninguém lembrou de agradecer o mexilhão de água doce. Mesmo assim, ele estava feliz, porque ele tinha conseguido matar a sede de seus filhotes.